Olá! Na aula que começa a seguir, você terá a oportunidade de acompanhar o professor Américo Sampaio, sociólogo e membro da direção da Escola de Governo. Ele vai falar sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, conteúdo importante que integra o curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Acompanhe com atenção e aproveite a aula! Olá! Na aula de hoje vamos tratar do tema Direitos Humanos, fazendo algumas reflexões introdutórias com relação a esse tema. Sobre direitos humanos, é importante uma reflexão inicial com relação ao que vem à sua cabeça que está nos assistindo quando esse tema aparece. O que são direitos humanos para você? Para responder essa questão, é preciso primeiro analisarmos algumas perspectivas dos direitos humanos, isto é, os direitos humanos não têm um fim em si mesmo, não têm um conceito que seja absoluto com relação a esse tema. A depender da perspectiva com que você olha para os direitos humanos, a resposta será diferente para o que você entende por direitos humanos. Existem muitas perspectivas, mas é importante destacar pelo menos três. Existe uma perspectiva dos direitos humanos que é chamada de justnaturalista, ou seja, essa perspectiva entende que os direitos humanos são direitos naturais. Eu, você e todas as pessoas, de maneira natural, temos direitos pelo simples fato de sermos seres humanos. Uma segunda perspectiva é uma perspectiva mais técnica, uma perspectiva mais legalista, que entende os direitos humanos do ponto de vista da lei, isto é, o Estado emana direitos e os direitos humanos são tudo aquilo que está na lei. Uma terceira perspectiva muito importante para a análise dos direitos humanos é a chamada perspectiva histórica. Nessa perspectiva, se coloca a ideia de que os direitos humanos são um processo. Eles não são naturais, eles são, na verdade, construídos historicamente pelos seres humanos a partir de lutas e conflitos sociais. Em resumo, a perspectiva histórica dos direitos humanos aponta para um sentido de que direitos humanos são todos aqueles direitos históricos construídos pela ação humana, sempre a partir de lutas e conflitos sociais. É importante entendermos o sentido e a evolução dos direitos humanos no mundo e também no Brasil. São pelo menos 4 momentos históricos que são importantes de destacar com relação à evolução histórica dos direitos humanos. Sem dúvida nenhuma, existem muitas outras momentos, muitos outros processos de ruptura na história da sociedade ocidental que caracterizam o que nós entendemos por direitos humanos hoje. Mas eu vou destacar aqui 4 momentos muito importantes para que possamos entender como que a afirmação histórica dos direitos humanos funcionaram até os dias de hoje. Um primeiro ponto muito importante com relação à afirmação histórica dos direitos humanos diz respeito a um momento que aconteceu na Inglaterra em 1215, que ficou conhecida como a Magna Carta. Nesse momento da história, a relação entre os barões e o rei se dava de alguma maneira conflituosa, especialmente por conta dos aumentos de impostos que o rei gostaria de implementar para conseguir subsidiar tanto as suas decisões quanto algumas guerras que estavam sendo promovidas pela Inglaterra. Acontece que os barões se incomodavam muito com essa forma de governar e fazendo com que não se pudesse ter nenhum tipo de diálogo ou intervenção deles com relação às tomadas de decisão da Inglaterra nesse momento. O que acontece é que, reunidos todos os barões, foi criada uma coisa chamada Magna Carta, que estabeleceu alguns princípios básicos para que o rei pudesse, então, fazer o seu reinado. Acontece que, embutido na Magna Carta, estava um princípio muito importante para a afirmação histórica dos direitos humanos, que é a limitação do poder do rei. Acontece que essa limitação não se deu de maneira abstrata, mas sim de maneira bastante concreta, ou seja, o rei, assinando a Magna Carta, se coloca de maneira sabedora da sua impossibilidade de tomar determinadas decisões sem antes fazer um debate, sem antes poder fazer
uma consulta com os demais barões daquele reino. Em resumo, a importância da Magna Carta para os direitos humanos é o fato de, pela primeira vez na história, o rei se vê impedido de tomar determinadas decisões sem antes consultar os barões ou outros segmentos daquela determinada sociedade. Um segundo momento importante na afirmação histórica dos direitos humanos ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Nesse momento da história, também na Inglaterra, em 1689, acontece um certo atrito, mais ou menos na mesma dinâmica, entre o rei e todo um reinado, com relação a outras castas que você tinha na sociedade dessa época. A Revolução Gloriosa passa também por um conjunto de aumento de impostos e também por algumas determinações religiosas que o rei da época estava implementando na Inglaterra, o que gerou uma grande resistência de muitos setores da sociedade e fizeram uma virada de mesa nesse processo. Essa virada de mesa consiste em 2 pontos. Em primeiro lugar, a expulsão do rei que estava implementando um conjunto de medidas que não estava agradando determinados setores daquela sociedade, e um segundo ponto é, mais uma vez, um documento concreto que colocava alguma noção de direitos com relação àquele momento da história, a chamada Bill of Rights, ou a Carta de Direitos. O Bill of Rights foi importante porque ele cria a figura de uma espécie de monarquia parlamentar. Ou seja, é no Bill of Rights, a chamada Revolução Gloriosa, quando esses setores da sociedade expulsam o rei da Inglaterra, colocando outro no trono, você tem uma marca muito concreta nesse período da história, onde a Inglaterra sai de uma monarquia absolutista e passa para uma monarquia parlamentar. Esse momento na história é muito importante porque ele marca uma soberania que não é propriamente do povo, até porque nesse momento da história nem existia essa categoria, mas sim fica marcado na história a ideia de uma soberania parlamentar, isto é, para que o rei pudesse tomar um conjunto de ações, medidas e iniciativas, era sempre fundamental e pré-requisito que antes disso o parlamento fosse consultado e que o parlamento autorizasse para que o rei tomasse essas medidas, por exemplo, com relação à cobrança de impostos e o que fazer com as decisões estratégicas do Exército. Mas nasce um segundo ponto importante com relação à afirmação histórica dos direitos humanos. Não só na Magna Carta, em 1215, quando você vê o rei restrito de tomar determinadas decisões, mas em 1689 você tem uma novidade na história, que é o fato de o parlamento se tornar o locus da tomada de decisão de determinados temas relacionados à Inglaterra. Avançando um pouco na história, um terceiro momento muito importante para a afirmação histórica dos direitos humanos diz respeito à independência dos Estados Unidos em 1776. Esse momento da história foi muito importante porque o atrito tido entre os colonos e, de fato, a coroa se dava muito em torno também do aumento de impostos que a Inglaterra gostava de impor para os colonos nos Estados Unidos e também por algumas barreiras comerciais que eram colocadas nesse momento, impedindo que aqueles que tinham terras e negócios nos Estados Unidos pudessem, de fato, promover negócios com outros continentes e com a Inglaterra em especial. O que acontece é que, depois de alguns atritos, se coloca uma guerra muito pesada pela independência, os colonos querendo colocar a independência dos Estados Unidos, e a partir dessa guerra, uma guerra muito violenta, uma guerra muito pesada, consegue-se, de fato, os colonos vencem e se estabelece a independência dos Estados Unidos. Acontece que no processo de independência dos Estados Unidos, um elemento é importante no processo de afirmação histórica dos direitos humanos, que é um conjunto de declarações de direitos que começam a nascer, não só dos Estados Unidos como um todo, mas também de alguns estados, como o estado da Virgínia, por exemplo. Essas declarações de independência, declarações de direitos, vindo acompanhadas de novas constituições nacionais, caracterizam um momento muito importante da afirmação histórica dos direitos humanos. Basicamente, o que se coloca no processo de independência dos Estados Unidos como fundamental é a ideia de soberania popular. Diferente do que aconteceu na Inglaterra em 1689, em 1776 nos Estados Unidos, o que se coloca é a ideia de que o povo governa a nação. O povo pode e deve tomar as decisões da nação. Os governantes apenas representam a vontade da população. Tem uma passagem muito interessante
em algumas declarações da independência que acontecem em alguns estados, declarações de direitos também nos Estados Unidos, que colocam que os governos têm por obrigação garantir a felicidade, a segurança e a liberdade da população. Caso estes governos não possam ou não consigam atender a esses direitos fundamentais da população dos Estados Unidos que acabaram de nascer, é direito da população destituir do governo aqueles que lá estão e reestabelecer um novo governo que seja capaz de garantir direitos. Isso é importante para o processo de afirmação histórica dos direitos humanos, porque isso marca um momento importante na história, um momento de que é papel dos governantes garantir direitos dos governados. Caso os governantes não consigam fazê-lo, é direito igualmente dos governados de destituir os governantes, ou seja, todo governado tem o direito de ter um governante que lhe garanta direitos. Caso isso não seja possível, os governados podem destituí-lo do poder. Isso é uma marca muito importante de todo o processo de afirmação histórica dos direitos humanos, que caracteriza também um momento muito importante, em especial esse elemento da ideia de soberania popular. Avançando um pouco na história, em 1789, a Revolução Francesa, de fato, é o grande marco do processo de afirmação histórica dos direitos humanos. Inclusive, grandes autores, analistas desse processo dos direitos humanos colocam que a Revolução Francesa ela é o atestado de óbito do antigo regime, ou seja, ela é o momento de fato onde morre o antigo regime e se inicia uma nova era no planeta, e essa nova era muito marcada pela afirmação dos direitos humanos. A Revolução Francesa é marcada por um processo revolucionário de fato, onde você tem guerras, perseguições, decapitações e etc., e o chamado terceiro estamento da sociedade francesa assume o poder, destituindo toda a nobreza, destituindo todos aqueles que estavam no poder antes da Revolução. O que acontece na Revolução Francesa de importante é que você tem uma característica universalizante do processo de afirmação histórica dos direitos humanos. Feita a Revolução, o que se destaca é uma grande Assembleia Nacional, onde é elaborado uma Declaração de Direitos Humanos do Homem e do Cidadão. Não é um pleonasmo. Eles optam pela utilização do homem e do cidadão no enunciado da Declaração de Direitos Humanos, justamente por terem uma perspectiva universalizante dos direitos humanos. O cidadão desse enunciado é o cidadão francês. No entanto, o homem é o homem universal, o ser humano. Então, eles fizeram uma revolução com vistas à noção de direitos humanos, mas muito calcado na ideia de que estavam abrindo uma nova era e ali estavam declarando direitos não só para o cidadão francês, mas também declarando direitos para toda a civilização humana, o que eles chamaram de homem e cidadão. A Revolução Francesa é importante porque ela marca esse momento onde os direitos devem ser a grande diretriz de ação do Estado, colocando direitos inerentes a toda a população francesa, e fora isso, eles criam também uma nova marca nesse processo de afirmação histórica dos direitos humanos, que é a ideia de soberania nacional. Então, esses 4 elementos que nós temos aqui na história, dentre muitos outros que poderiam ser destacados, são importantes para compreendermos a afirmação histórica dos direitos humanos e como eles funcionam hoje. Avançando um pouco na história, no século XX, é importante destacar, para entendermos como os direitos humanos se constituem hoje, a Carta do Atlântico, de 1941, que é uma carta elaborada pelo governo dos Estados Unidos e da Inglaterra, analisando o processo da Segunda Guerra Mundial e anunciando como eles entrariam nessa guerra. A Carta do Atlântico é importante porque anuncia as primeiras diretrizes de como os governos poderiam intervir num plano global com relação à garantia de direitos. Essa Carta do Atlântico é incorporada à Carta das Nações Unidas de 1945, quando acaba a Segunda Guerra. A Carta das Nações Unidas, ela aponta para um conjunto de medidas que deveriam ser tomadas por todos os governos para conseguir garantir a paz e a dignidade humana a partir dos direitos humanos. Então, a Carta do Atlântico é incorporada na Carta das Nações Unidas e eu queria destacar um artigo da Carta das Nações Unidas, que é o artigo 68. No artigo 68, a Carta das Nações Unidas cria a Comissão, que é um Conselho Econômico e Social. Este conselho tem por responsabilidade criar comissões para tratar de temas variados relacionados às Nações Unidas. Esses temas variados dizem respeito justamente à garantia da paz
e dos direitos humanos no mundo. Uma das comissões que foram criadas pelo Conselho Econômico e Social é justamente a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos teve por atribuição um trabalho em 3 etapas. Em primeiro lugar, elaborar uma declaração de direitos humanos nova, após a Segunda Guerra Mundial, marcando um novo tempo na história e conseguindo garantir que o século XX tivesse minimamente as bases mais elementares para a garantia da dignidade humana. A Declaração de Direitos Humanos ela foi promulgada em 1948. Em segundo lugar, a Comissão de Direitos Humanos deveria também produzir um documento que fosse mais vinculante, que conseguisse garantir de maneira mais concreta as bases da garantia dos direitos humanos. Isso é importante porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, basicamente ela é um conjunto de diretrizes, um conjunto de princípios que apontam para práticas não só de governos, mas também de toda a sociedade para a garantia dos direitos humanos. No entanto, essas diretrizes e esses princípios não são necessariamente vinculantes do ponto de vista do Estado ou mesmo do ponto de vista de alguns mecanismos institucionais. Como o próprio nome diz, são diretrizes. Acontece que a segunda etapa do trabalho da Comissão de Direitos Humanos deveria ser justamente criar uma maquinaria um pouco mais robusta. Essa maquinaria foi criada nos pactos dos direitos sociais, civis e políticos e também nos pactos relacionados aos direitos dos povos. Tudo isso aconteceu alguns anos depois, em 1966 e depois em 1976. E o terceiro ponto que deveria ser trabalhado pela Comissão de Direitos Humanos é justamente a ideia de construir uma maquinaria, aí sim de fato, que conseguisse garantir os direitos humanos do ponto de vista global, numa espécie de um governo global que conseguisse, de alguma maneira, travar violações de direitos humanos que tivessem sido promovidos por governos, por estados, enfim, que conseguisse garantir punições, que conseguisse garantir que não houvesse violações de direitos humanos em todo o mundo. Essa maquinaria, infelizmente, nunca foi criada pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é uma carta de referência de 30 artigos que coloca as principais bases para a garantia dos direitos humanos no mundo. Em 1966, nós tivemos a aprovação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E em 76, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos. Infelizmente, nunca foi avançado nessa maquinaria global para a garantia dos direitos humanos. No entanto, a sociedade se organizou e, em 1979, na Itália, foi criado uma estratégia da sociedade civil chamada Tribunal Permanente dos Povos, e este tribunal tem por objetivo reunir movimentos sociais, organizações, toda a sociedade para conseguir fazer um julgamento de violações de direitos humanos que aconteceram no mundo em determinadas áreas, como o meio ambiente, questão relacionada a gênero, questão relacionada à água e etc. Esse tribunal, na verdade, vem para conseguir ocupar esse espaço que a Comissão de Direitos Humanos deixou ao não criar uma maquinaria mais específica para garantir os direitos humanos no mundo. Na próxima aula, nós trabalharemos com os fundamentos básicos dos direitos humanos. Obrigado.